segundo seminário de Segurança e Defesa Cibernética, Desafios da Defesa Cibernética na Projeção Espacial Brasileira. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas, Universidade da Força Aérea e por convidados que participam deste evento e das transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV e da Universidade da Força Aérea. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para esta transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV e da Unifa. Lembramos a audiência de fazer suas inscrições e ativar o sino nos canais do YouTube. Comunicamos ainda à audiência que as perguntas deverão ser encaminhadas para o link do Slido, que está disponibilizado na descrição dos canais do YouTube. Será exibido agora um vídeo do professor André Coelho, da Fundação Getúlio Vargas, acerca do evento. Os debates sobre a projeção internacional aeroespacial brasileira são de extrema importância para o nosso país, tanto sob o ponto de vista da segurança cibernética e das relações internacionais, como sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, dada a necessidade da formação de parques industriais, clusters e de cadeia de insumos para o crescimento da nossa indústria aeroespacial. Portanto, nos seminários que se seguem, estaremos discutindo não só o posicionamento do Brasil enquanto vetor de desenvolvimento internacional para as indústrias aeroespaciais, como também estaremos discutindo o futuro do nosso país. Um bom seminário para todos. A Universidade da Força Aérea e a Fundação Getúlio Vargas promovem um webinar, cujo tema principal é o setor aeroespacial no Brasil e na Colômbia. Palavras do senhor Brigadeiro Intendente Pedro Arthur Linhares Lima, da Universidade da Força Aérea, que em seguida dará a palavra ao Coronel Aviador Donald Grankoff, do Estado-Maior da Aeronáutica, para iniciar este webinar. Bom dia a todos. Em nome do reitor da Universidade da Força Aérea, Brigadeiro Renato, e da Fundação Getúlio Vargas, dou as boas-vindas a bordo do segundo Seminário de Segurança e Defesa Cibernética, que neste ano tem como tema Desafios da Defesa Cibernética na Projeção Espacial Brasileira. Nosso objetivo principal aqui é apresentar e discutir como a segurança e a defesa cibernéticas do setor espacial estão sendo estrategicamente pensadas, planejadas e postas em prática pela Força Aérea Brasileira, pelas organizações nacionais e internacionais e empresas que atuam nesse imprescindível setor para a soberania nacional brasileira. Para chegar ao nosso destino, o plano de voo prevê 6 escalas. Aí vocês podem perguntar, 6 escalas? Então esse destino fica longe, não? Pois é, como estaremos congregando 2 assuntos estratégicos, cibernética e espaço exterior, para o desenvolvimento e a segurança do nosso país, fica difícil abordar esses temas na profundidade adequada em poucas horas. Por outro lado, seria cansativo ficarmos na frente do computador por muito tempo. Então, para tornar o nosso voo o mais agradável possível, a primeira escala que iniciamos hoje abordará o tema o setor aeroespacial no Brasil e na Colômbia. E o nosso piloto, que convidamos para fazer a mediação de hoje, será o Coronel Aviador Grankoff, do Estado-Maior da Aeronáutica, que foi chefe da seção de comando e controle, responsável pela coordenação da área cibernética no comando da Força Aérea. E, atualmente, é o chefe da seção de atividades espaciais. Apertem os cintos e aproveitem o nosso voo. Um bom seminário a todos e até a próxima parada. Bom dia a todos. Como o Brigadeiro Linhares já me apresentou, serei o mediador desse webinar, desse primeiro webinar.
Hoje teremos 4 expoentes nas suas áreas, falando sobre espaço e cibernética. O espaço, uma vez que são sistemas remotos, intrinsecamente eles têm uma fragilidade, e essa é a cibernética. Os 4 apresentadores de hoje serão o Brigadeiro do Ar José Wagner Vital, atualmente vice-presidente da Comissão de Coordenação de Implantação de Sistemas Espaciais, CECIS, da Força Aérea Brasileira, e um dos idealizadores do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o PETS. Dr. Roberto Alves Galo Filho, com mais de 18 anos de experiência em segurança cibernética, mestre em arquiteturas seguras e doutorado em design, desenvolvimento, integração e avaliação de sistemas seguros pela Unicamp. É o atual presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, a BIND, e CEO da empresa Criptos, multinacional brasileira de criptografia e segurança cibernética, e empresa estratégica de defesa. Tenente-Coronel Rodrigo Mesumina, oficial da Força Aérea Colombiana, com experiência em operações aéreas, com foco em defesa aérea, lei humanitária internacional, ensino e pesquisa acadêmica. Possui vários cursos internacionais na Suécia, Noruega, Estados Unidos, e atualmente é o comandante do grupo acadêmico número 2 da Escola de Pós-Grados de Força Aérea Colombiana e curso doutorado em Ciência Política na Universidade dos Andes, Colômbia. Professor doutor Álvaro Bruno Cirino, administrador pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Estratégia e Política de Empresas pela Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris, atualmente professor adjunto da Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, FGV, EBAC, com ênfase em administração de empresas, atuando principalmente em estratégia empresarial, gestão internacional, implementação de estratégia e negócios internacionais. Como estamos falando de espaço, eu não posso deixar de primeiro perguntar ao Brigadeiro Vital o que é o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais da Força Aérea Brasileira. Se o senhor puder dar uma ambientação à nossa plateia, por favor. Bem, bom dia a todos. Gostaria de agradecer à FGV e à UNIFA por essa oportunidade. Eu gostaria de iniciar falando que o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais ele tem as suas raízes na Estratégia Nacional de Defesa de 2008, que foi quando os militares voltaram a se interessar por temas espaciais. Até então, desde 94, com a criação da Agência Espacial Brasileira, o tema espacial ficou afeto apenas à área civil. Embora muita gente diga que os militares estavam envolvidos, mas na verdade não. Até os nossos projetos dentro do DCTA eram puramente civis. O nosso lançador era civil, né? Era para poder levar os satélites do INPE, e não haviam objetivos de defesa atrelados ao projeto. Eram sempre ligados ao PNAE e às atividades civis. Mas em 2008, a Estratégia Nacional de Defesa, ela elegeu 3 setores como estratégicos: o nuclear, o cibernético e o espaço, sendo que o setor estratégico espacial ficou sob coordenação da Força Aérea Brasileira. Fruto da Estratégia Nacional de Defesa, em 2012 foram criadas a CECIS, que é a comissão na qual eu sou vice-presidente, que é de coordenação e implantação de sistemas espaciais, e a CECIS, ela elaborou o texto inicial e coordenou a elaboração dos anexos técnicos do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Este programa, de 2012, ele foi revisado em 2018 e passou a ser assinado pelo ministro da Defesa, na época o ministro Silvio Luna, que assinou o PES. Ele é um documento da Defesa, e ele prevê todos os interesses de defesa no espaço. Então, o PES, ele traduz a Estratégia Nacional de Defesa, que está vinculada à Política Nacional de Defesa, e diz claramente como o Brasil utiliza o espaço nas atividades militares. Isso é muito importante, porque o Brasil ele respeita o Tratado do Espaço, principalmente o artigo 4, que fala que o espaço deve ser usado para fins pacíficos, e nesse termo, o Brasil interpreta fins pacíficos
como não agressivo, fins não agressivos. E o uso militar, ele é lícito porque ele, como é previsto na própria Carta da ONU, ele é previsto como ferramenta para a autodefesa. Então, o uso militar do espaço no Brasil é não agressivo e é utilizado para autodefesa. E o PES ele traduz a necessidade de frotas de satélites, centros de lançamento para dar autonomia e lançamento sob demanda, lançadores apropriados para esses satélites, né, e centros de controle, né, que nós temos o centro no Rio e em Brasília, em Brasília o COP principal, e temos também o Centro Espacial ITA, que foi desenvolvido, né, pelo ITA para servir de interface com a indústria, para desenvolvimento, para inovação, né, formação de pessoal e apoio técnico necessário na especificação dos sistemas. Desta forma, todos os interesses de defesa, eles são cobertos pelo PES e que definem processos que o mantêm sempre atualizado, né? Ele não fica preso a nenhuma tecnologia, mas ele sempre orienta que tipo de aplicação vai ser feita militarmente. Uma das premissas básicas do PES é que os sistemas espaciais de defesa precisam ter uso dual, devem permitir o uso dual. Então, aquilo que transborda do uso de defesa pode ser aplicado em atividades civis sem nenhum problema, favorecendo as atividades e ações de governo. Então, de uma maneira bem resumida, né, nós podemos dizer que o PES ele traduz a aplicação militar do espaço dentro do Brasil, garantindo também a possibilidade de uso dual para atividades civis. Alô? Eu acho que o seu microfone está fechado, Branco. Obrigado. O senhor descreveu o PES, ele parece um grande conceito, onde queremos chegar. O senhor pode descrever o que já foi feito, o que está em andamento no PES e talvez as dificuldades, o que já foi obtido? Bem, muita coisa já foi feita. Não tudo que gostaríamos, mas muita coisa já foi feita. Inicialmente, nós criamos o Centro de Operações Espaciais, que é o COP, que fica em Brasília, e o COP secundário, ele não é backup, ele é secundário para garantir a redundância dos meios, né? E que fica instalado no Rio de Janeiro. Além de estações de monitoramento, gateways, né, que estão atreladas a esse sistema, que ficam espalhadas em várias cidades, mas nós conhecemos essa arquitetura toda como COP. Inicialmente, em instalações provisórias, junto da nossa defesa aérea, em 2016, durante as Olimpíadas, esse COP, ainda como núcleo, ele controlou a carga útil de um satélite israelense, o Eros-B, durante as Olimpíadas. E esse pessoal, ele evoluiu de lá para cá, houve treinamento em vários países, foi criada a unidade, né, militar, praticamente, né, que ficou, na verdade, ela foi um setor do nosso Comando de Operações Aeroespaciais, que acabou vindo a se tornar esse setor com cerca de 70 militares altamente especializados, que, após esse controle, começou também a controlar cargas úteis de satélites, de certa forma, alugados, né? Por exemplo, o Eros-B, que desta vez nós alugamos a carga útil, o ICI, que é um satélite radar, né? E o pessoal está plenamente capacitado para controlar esses satélites de órbita baixa. Também, a partir de 2017, o COP passou a controlar o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, né? Que é um satélite geoestacionário que fica a 36 mil quilômetros de distância, né? E provê comunicações em banda X para os militares e banda Ka para os civis, para aplicações civis, né? De internet para o governo.
E esse ano de 2020, as instalações definitivas em Brasília, né, nas instalações da FAB, e no Rio de Janeiro, na Estação Rádio da Marinha, ficaram prontas e as instalações definitivas já estão sendo usadas por esse centro. Então, isso é o avanço que nós tivemos até agora, né, em termos de capacitação. Nesse meio termo, temos trabalhado muito perto do Sensipan, né, fornecendo imagens, e agora nós estamos com o processo de aquisição de um satélite, de um microsatélite radar, para dar apoio à defesa e às necessidades do Sensipan na proteção da Amazônia. E temos especificados também, já prontos, né, prontas as especificações de satélites óticos, e estamos trabalhando para especificação de satélites de comunicação de órbita baixa, né, cada uma dessas especificidades, né, cada um desses sistemas de frotas de satélites, nós temos alguns nomes fantasia, né, que foram criados para facilitar o marketing, né, de certa forma. Então, resumidamente, o SGDC, ele faz parte de uma frota chamada Calidris, que é o nome de um pássaro brasileiro em latim, né, o satélite geoestacionário de comunicações. Tem o Atícora, que é constelação de satélites de órbita baixa para comunicações. O Carpones, que seria a constelação dos satélites de observação da Terra de órbita baixa, né, óticos. E o Lessônia, que é a frota de satélites de observação da Terra radar, também de órbita baixa. E na parte de centro de lançamento, nós já temos um centro plenamente operacional, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, que tem os seus meios, e junto com o CLBI, utilizados para o Centro Espacial de Alcântara, que permitirá a utilização dual de lançadores não militares a partir deste ano, né, já é permitido. E estamos fazendo o chamamento público. E os nossos lançadores, nós estamos desenvolvendo o motor S50, que é a base para o nosso lançador de microsatélites, que é o VLM, né? Embora nós já tenhamos tecnologias própria para fazer lançadores menores, né, que é sempre uma possibilidade, mas estamos perseguindo o desenvolvimento do VLM para lançar microsatélites. Então, basicamente é isso que nós fizemos e estamos fazendo. Sim, senhor. Mas nessa execução do programa, o senhor deve ter experimentado, deve ter verificado dificuldades. O senhor pode comentar alguma coisa sobre isso? E claro, toda dificuldade também são oportunidades. Então, oportunidades para a indústria brasileira nesse momento, na execução do programa, o senhor pode comentar algo sobre isso? Sim, a maior dificuldade que nós temos é a falta de uma governança política adequada num colegiado, né? E por isso que desde 2018, fruto de um trabalho de 2015 entre o MCTI e a Defesa, nós temos uma proposta de governança que ainda está circulando nos ministérios e deve chegar, ou vai virar um decreto, ou vai virar uma medida provisória, ou um projeto de lei, para que a gente tenha um colegiado de ministérios para equilibrar as diversas visões do programa espacial. Então, essa é a maior dificuldade, porque no Brasil tem tecnologia, tem indústria, mas não tem o alinhamento necessário para transformar toda essa capacidade em produto. E isso é por conta da diferente visão que nós temos na área espacial, e falta um colegiado para poder equalizar e manter a direção única. Por exemplo, nós temos as visões civis, de que não se deve ter militar no espaço, que seria num extremo, e a visão militar de utilização militar do espaço. E essas duas visões, elas têm que estar equilibradas. Aí você fala, poxa, mas isso é recente? Não é relativamente recente. Isso vem desde a década de 50. Né? A própria criação do INPE e do IAE seguiram caminhos paralelos. Então, a gente vê que uma tinha a visão militar e a outra a visão civil. E a época em que o programa espacial brasileiro mais caminhou foi na época da COBAI,
onde tinha um colegiado de ministérios, que a COBAE durou de 71 a 94, e foi a época que o programa espacial brasileiro mais deslanchou, né? Tanto a evolução dos lançadores, dos sondas até o VLS, o centro de lançamento que foi criado, da barreira e tudo, e principalmente do CLA, os satélites do INPE iniciais, né? Então, a gente estava caminhando bem. Aí, depois de 94, a gente sentiu a falta desse colegiado. A AEB foi criada com a esperança de manter o sistema, mas ela foi criada na presidência e hoje ela faz parte de um ministério só, ela está no terceiro escalão de um ministério. E, com isso, a gente perdeu a instância de colegiado e perdeu o direcionamento político. E, com falta de direcionamento político, falta o orçamento, porque o orçamento de um ministério só, do MCTI, não é o suficiente para manter um projeto espacial de um país como o nosso. Então, essa é a maior dificuldade, ter esse colegiado para poder aumentar a prioridade política, para aumentar o orçamento, para que o projeto tenha o necessário para a pesquisa, o desenvolvimento, aplicações civis e aplicações militares. Para a indústria, né, hoje a indústria está na segunda corrida espacial. Então, e a indústria privada brasileira, ela tem uma oportunidade que não existia há 10 anos atrás. Ela pode, por conta própria, comprar tecnologia espacial disponível no mundo e fazer integração. Ela pode desenvolver alguns componentes e vender esses componentes internamente ou integrar em artefatos novos. Comprar satélites ou comprar microsatélites e tecnologia disponível e criar aplicativos e novos serviços não imaginados até hoje em escala global. Isso era impossível há 10 anos atrás. Então, a indústria brasileira, se ela acordar para esse novo mercado, ela tem muito a ganhar, porque existe muita competência de engenharia de sistemas, de software e tecnologia 4.0, e basta os modelos de negócio considerarem essa facilidade de aquisição de equipamentos que não existia, facilidade de integração com equipamentos adquiridos, que também não existia, e um mercado ávido por novos produtos do New Space, do espaço. Falta uma energia de ativação, que seria a compra governamental, né? Que um pequeno estalo, aconteceu isso na Argentina, com um pequeno esforço de compra governamental, eles têm uma empresa chamada Satellogic, que já tem 16 satélites em órbita, e já conseguiu capital para lançar mais de 80, e é séria competidora da empresa Planet americana de sensoramento remoto. Então, nossos vizinhos já estão acordando para isso, né? Então, é um mercado que está disposto, e essa Satellogic é uma empresa privada. Então, acredito que com esse alinhamento político, que nós vamos conseguir, se Deus quiser, com essa pequena compra governamental, porque os valores de aquisição caíram muito, né? E essa possibilidade de acesso às tecnologias e desenvolvimento de tecnologias que estão à mão do mercado privado, eu acho que é uma oportunidade. Para ter uma ideia do quanto isso significa, há 3 anos atrás, só haviam 1.900 satélites em órbita. Hoje, em 2020, já temos 5.000, e no médio prazo vamos passar de 10.000, e daqui a bem pouco tempo, apenas uma empresa, por exemplo, a Starlink do Elon Musk, já prevê 42.000 satélites em órbita, a OneWeb mais de 600, a Telesat em torno de 400, 500. Quer dizer, a quantidade de serviços na área que envolve tanta parte do segmento espacial, de acesso e terrestre, já mostra que o mercado está numa parte ascendente de uma curva exponencial. Com a criação do Centro Espacial de Alcântara, com possibilidade de lançamentos não militares dentro do país, nós temos a chance de catalisar esse processo dentro do Brasil, porque um centro de lançamento próximo da indústria, mantendo a mesma lei, a mesma moeda, a logística, né? O custo mais baixo e acessível, vai fazer com que
o efeito de catalisação da indústria dentro do país aumente. Também é uma oportunidade. É uma indústria que não precisa se submeter a leis de outros países, autorizações para sair, para poder fazer seus lançamentos. Entendi. Agradeço. Certamente essas oportunidades elas serão mencionadas, serão tratadas pelo Dr. Cirino no final, mas agora, uma vez que a parte de espaço ela sempre causa o receio da perda do controle do satélite ou do lançador, que são coisas muito complexas, eu gostaria, talvez, se o Dr. Galo puder ajudar, uma vez que é especialista em segurança cibernética, o que é que o senhor tem enxergado como ameaças para esse setor? Muito obrigado, Brigadeiro Linhares, obrigado, Brigadeiro Vital, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha experiência no que tange às ameaças cibernéticas, sistemas críticos, em particular militarizados, né? Eu acho que o primeiro pensamento que devemos ter é sobre a aplicação que se faz do meio, né? Quando começo uma palestra dessa, onde tem aspectos civis e militares envolvidos, a primeira coisa que a gente sempre deve lembrar é que Forças Armadas estão aí para ganhar a guerra, né? E neste contexto, pensar o tipo de aplicação para o qual o satélite será direcionado tem total ligação ao tipo de adversários que devemos observar, né? A gente fala, quando fala do nosso satélite geoestacionário, o Atícora, né, para fazer comunicações táticas, e demais satélites de emprego também militar, de capacidades estratégicas. Essas capacidades estratégicas enfrentam interesses estratégicos de adversários. Isso faz com que o tipo de ameaça que se coloque seja diferente. Vamos dar um pequeno histórico aqui, né? Da literatura aberta, do que se sabe aberto, a gente tem, há mais de 20 anos, já tem um histórico interessante de hacks em satélites, né? Então, existe um caso famoso, em 1998, um satélite de raio-x, né, para imaginamento raio-x, alemão e americano, cujos hackers invadiram. A motivação não se sabe muito bem qual, mas invadiram e reposicionaram os painéis solares em ângulo de 90 graus perpendicular ao Sol, fritaram o satélite, né? Mais tarde, o satélite acabou reentrando na atmosfera. Já em 99, no ano seguinte, né, um satélite inglês, o Skynet, também foi alvo hacker. Pulando um pouco para frente, né, falar aqui de 2008 e 2018, só um alvo é a NASA, né? A NASA foi em 2008, em 2018 foi alvo de ataques estatais chineses, né, em relação aos seus satélites, que tomaram controle das plataformas durante alguns minutos. Os americanos que ganharam os controles. Também, mais recentemente, tem casos de iranianos infectando a chamada cadeia logística espacial, né? Onde basicamente são inseridos artefatos de sabotagem no conjunto técnico, não só do segmento espacial, mas do segmento de solo, né? De maneira geral, no entanto, como o Brigadeiro Vital muito bem colocou, estamos passando por um momento de revolução, onde existe uma certa comoditização dos sistemas espaciais e, portanto, eles passam a ser compostos não somente de sistemas ou sistemas de sistemas pensados e exclusivamente para um único fim, e passam a usar mais ou menos itens de prateleira. E nesses itens de prateleira, começamos a utilizar COTS de verdade, né? Sistemas comerciais estão amplamente disponíveis, código-fonte de sistemas, código-fonte aberto. E que tipo de fatores de risco temos envolvidos? O primeiro começa na fragilidade de projeto, né? Segurança cibernética, do ponto de vista de uma plataforma, ela tem a mesma característica de qualidade. A gente não coloca qualidade depois do sistema pronto. Ele precisa ser junto com a concepção. Ele precisa fazer parte do processo, né? É que nem safety, né, e security, eles têm uma natureza quanto a como você coloca ali no projeto, que é mais ou menos a mesma.
Então, hoje, se a gente observar no Brasil, não estou falando aqui de sistemas espaciais somente, tá? Se a gente olhar as últimas 10 RFPs ou RFIs colocadas na praça pelas 3 Forças Armadas brasileiras, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, nenhuma delas trata de cyber ou criptografia de forma adequada. Então, o nosso problema hoje, ele começa na falta de elementos nas RFIs e RFPs. Se a gente não pede do fornecedor, o fornecedor não colocará. Todo mundo sabe que fazer um sistema ser mais seguro ou ter mitigações contra ameaças cibernéticas requer mais esforço, e isso impacta em 15% a 20% o preço de projeto. Então, o fornecedor, pelo lado dele, também não colocará o mínimo minimorum, né? Se a gente, enquanto Forças Armadas, não requisitar ali. Então, isso leva a um outro problema, que eu não vou falar agora, se o Coronel Grancol quiser, depois a gente fala um pouquinho sobre legislação, mas o fato é que a primeira coisa é a fragilidade de projeto muito importante. Outro fator importantíssimo é que a guerra cibernética, como a gente conhece, ela migrou completamente para um outro tipo de operação, as chamadas operações híbridas, no mínimo cibereletrônicas, onde eu uso simultaneamente vetores de ataque cibernéticos com guerra eletrônica para conseguir vantagem sobre o alvo. Ou seja, a gente precisa pensar, a hora que coloca RFP e RFI, a gente precisa pensar que os nossos sistemas espaciais estratégicos, ao menos, né, serão alvos de vetores poderosos, com guerra híbrida, né, cibereletrônico no mínimo, e serão alvos de sabotagem. Uma característica fundamental dos sistemas eletrônicos modernos, né, sistemas informatizados, é que eu consigo sabotá-los muitos anos antes deles irem para o espaço. Né? Então, por exemplo, eu sei que determinada plataforma escolheu sistema operacional XYZ, ou biblioteca para fazer o imageamento XYZ. Eu contamino essa biblioteca de código livre muito antes de ir para o espaço. E mais tarde ganho o controle do sistema espacial. Na indústria militar aérea, né, vamos dizer assim, essa já é uma característica conhecida há muitos anos. Né? O F-35 americano, por exemplo, é reconhecido que ele tem diversos componentes com elementos de sabotagem chineses, né? Mesmo os Estados Unidos tomando todo aquele cuidado. Então, eu acho que esse é um grande tipo de questão. Tem que se olhar em múltiplas direções e precisa ter a cabeça de que, sim, temos vários tipos de adversários, podemos até comentar sobre isso depois, se for de interesse, mas as ameaças, elas estão muito ligadas à aplicação e elas vêm de múltiplos ângulos. E a gente precisa, a primeira pedra para resolver isso é passar a constar nas RFIs e RFPs, porque hoje elas são extremamente lacônicas. Mas, quando o senhor comenta isso, parece que o senhor está falando de quando nós temos a capacidade de fazer o projeto desde o início, mas quando nós estamos contratando artefatos já prontos e só os operamos, nós também temos esses problemas. Então, o senhor agora com a cabeça de ABIN, presidente da ABIN, o senhor pode comentar, então, a necessidade de itens de segurança nacional, que é o caso, serem feitos pela indústria nacional desde o início, todo o ciclo? Com certeza, acho que esse é um ponto importante. Quer dizer, nem sempre a gente tem a primazia, né, de começar um projeto do zero ali. Às vezes eu contrato um meio que já tá em órbita, né, já tá no espaço. Às vezes eu junto elementos, né, isso é fundamental. E o nosso poder de mitigação varia muito. Né? Quando eu tenho um item que já está no espaço, meu poder de mitigação sobre o item é muito baixo, quase nenhum. Né? Entretanto, mesmo quando eu adquiro um satélite feito para mim, tá, uma plataforma feita para mim, e ela não é feita por brasileiros, ainda assim eu não consigo mitigar a sabotagem. Eu só consigo mitigar a sabotagem de fato quando eu faço por aqui. Por quê? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque realmente é muito técnico, mas existe um teorema fundamental da computação que é chamado Teorema de Rice. Esse Teorema de Rice diz o seguinte: olha, é impossível determinar que um sistema faz somente aquilo, né, nada mais, nada menos, depois do sistema pronto. Pô, essa é uma impossibilidade. Então,
Então, a gente precisa fazer sob controle do brasileiro. Porque a proteção última é o seguinte, cara, você vai para a cadeia. Né? Vamos lembrar o seguinte, se todas as contramedidas técnicas falharam, eu preciso responsabilizar. Quem que vai conseguir responsabilizar o engenheiro chinês? Né? O engenheiro... engenheiro de fora. Ah, não, o sujeito está no Brasil, a coisa muda. Como o brigadeiro Vital muito bem colocou, temos a capacidade aqui. Temos a capacidade técnica em excelentes sistemistas, né? Empresas com histórico de colaboração no setor espacial fantástico. Vou citar aqui a Orbital, só para citar uma, né? Em que sobreviveram aí os apertos e também as benesses de mercado. Mas o fato é, quanto maior a nossa capacidade de inserir, responsabilizar, rastrear e inserir no processo construtivo do satélite o interesse brasileiro, né? Melhor. A indústria brasileira é bastante ampla. A BIND, atualmente, é a associação, certamente, o órgão representativo maior da indústria de defesa e segurança, eu diria até aeroespacial brasileira. Na verdade, tem mais de 200 associadas, né? 98% do PIB das exportações de defesa e segurança no Brasil, né? E setor aeroespacial também, saem de alguma empresa da BIND, né? Então, realmente, ela é bastante representativa. E a gente pode afirmar que, além das conhecidas empresas do setor aeroespacial, na BIND temos outras 40 ou 50 empresas com ofertas no setor cibernético. Ou seja, tem bastante gente, né? Havendo demanda pela Força Aérea, pelo setor espacial civil, militar, a indústria dá conta de responder. Né? É importante a gente caminhar, claro, para os sistemas críticos estratégicos terem o maior conteúdo nacional possível. Todo mundo precisa de todo remédio? Não. Né? Um microsatélite que, de repente, vai ficar em órbita alguns dias, algumas semanas, alguns meses, vai fazer uma missão secundária, precisa ser onerado por toda uma infraestrutura dessa? Talvez não. Né? Um satélite que vai servir uma missão estratégica? Muito provavelmente sim. Então, a questão é fazer uma análise de risco. A lei está aí para ajudar a gente. Ela é completa? Não é completa, mas está aí para ajudar a gente. Né? E a gente precisa começar a trazer, né? Insisto mais uma vez, a gente precisa começar a trazer o framework legal que fala de cibernética e de criptografia no Brasil para dentro dos editais. Porque senão a gente, enquanto Estado, como compra, ou a gente, como indústria, quando fornece, pode acabar, eu vou colocar aqui entre aspas, esquecendo, né, que eles estão aí. Obrigado. Interessante. Agora, pulando, vamos considerar que os sistemas espaciais estão funcionando, que eles estão protegidos pela cibernética, e ainda assim há um outro problema, talvez no nível muito maior, que eu vou pedir a ajuda do Tenente Coronel Mizu. Quando nós estamos falando de defesa, nós estamos falando de coisas muito maiores do que as Forças Armadas, né? Defesa é algo que envolve toda a nação, todo o governo, toda a população. E para que as Forças Armadas, na sua vertente militar da defesa, ela possa ter sucesso, tem que utilizar de forma especializada nas áreas geográficas, seja as áreas tradicionais de ar, terra e mar, e agora novos como o espaço e a cibernética, mas além de usar especializado, eles também têm que ser utilizados de forma integrada, de forma harmônica. E o senhor poderia comentar alguma coisa sobre o que nós agora estamos chamando de ações multidomínio, ou seja, a atuação militar nessas várias áreas, nesses vários domínios, por favor? Ok, gracias. Muy buenos días. ¿Me entienden bien ese español? Sí, gracias. Eu tenho que devagar? Hablas despacito, es bueno. Ok. Mucho gusto a los señores generales, a los doctores que nos están acompañando. Yo soy el Teniente Coronel Rodrigo Mesú Mina, soy el comandante del grupo académico de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. Mi experiencia hasta el grado mayor fue muy operativa. Ahora cambió a la parte académica y a partir de ahí lo que estamos tratando de hacer es una sinergia entre lo académico y lo militar y lo operativo. Frente a la pregunta de mi coronel, en efecto, y escuchando
pues el tema que nos convoca, que es el poder multidominio, las capacidades que está adquiriendo cada día más Brasil a través de la Fuerza Aérea Brasilera o la aeronáutica, como ustedes le llaman, pues nosotros hemos empezado a observar a nuestros vecinos desde un tiempo para atrás. Casualmente, el día de ayer estábamos cumpliendo 31 años de la última evolución que la Fuerza Aérea había tenido frente a la defensa aérea, entendiendo que la interdicción aérea se volvió supremamente importante para nuestro país a partir de 1989, teniendo en cuenta pues, los beneficios que genera tener una fauna y flora tan especial. Y para nadie es un secreto que también es un problema que tiene que Brasil es el narcotráfico en algunas zonas, la producción de coca, y por lo tanto eso obligó a las fuerzas y en especial a la Fuerza Aérea a evolucionar y empezar a trabajar en temas para poder proteger el aire. Y hasta ese momento nosotros durante 30 años hablamos de aire y de un momento para otro nos empezamos, siempre decía, esto es un dicho que he escuchado muchas veces, tal vez no sé el autor, pero cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y cuando ya estamos convencidos que el reto lo teníamos, o por lo menos habíamos entendido el reto, la dinámica del conflicto, pues totalmente todo cambió. Y empezamos a hablar no solamente del aire, sino de las amenazas ciber, entendiendo las preocupaciones que tenían nuestros vecinos, pero también otros países. Y empezamos a leer y entender que la teoría estaba mutando. Y las guerras estaban cambiando y empezamos a hablar de Mari Kaldor y las guerras nuevas o las guerras de quinta generación, donde hay una mezcla de todo, donde hay ejércitos regulares y no regulares mezclados con la población, pero también hay otras amenazas ciber, y el espacio se volvió un tema de mucha preocupación para nosotros. Y es ahí donde nosotros recordamos, en 2007 lo que hacemos es en conjunto con la universidad privada, con la Universidad Sergio Arboleda, y una inversión aproximadamente casi de $1.000 millones de pesos, lanzamos por primera vez en 2007 un satélite al espacio y empezamos a tratar de entender cómo funcionaba esa dinámica. Es tanto así que hace más o menos 2 años nuestra misión, la misión de la Fuerza Aérea, cambió. Y la misión de la Fuerza Aérea no está solamente encaminada al aire, sino al ciberespacio y al espacio. Y a partir de ahí empezamos a dar otra clase de importancia y mayores recursos a las áreas que normalmente no tenían esa importancia de esos recursos, es la parte educativa. Hoy nuestros cadetes, en la Escuela Militar de Aviación, dentro de sus áreas de investigación, hay un área destacada al espacio. Hay un gran porcentaje del presupuesto que tiene la Fuerza Aérea y estamos compitiendo con instituciones como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son los que hacen investigación o pesquisas, como le llaman en portugués, en términos del espacio, y la Fuerza Aérea hoy la gran parte de su investigación, 80% de su investigación, del presupuesto para investigación, está destinado a solventar esas deficiencias que en algún momento llegamos a tener con el espacio. Tanto así que hoy tenemos una oficina en un departamento encargado solamente de asuntos espaciales. Ese departamento trabaja directamente con la vicepresidencia de la República y hoy en día estamos planificando hacer el segundo lanzamiento de nuestro satélite. Claro, no es un lanzamiento autónomo, tenemos que juntarnos en clúster con otros países para poder lanzar nuestros satélites, pero entendimos que la dinámica cambió porque cambió la amenaza, y en la medida que fue cambiando la amenaza, nos dimos cuenta que no solamente era hacer lo que mejor nosotros hacíamos, que era interdicción, sino que había que mutar hacia otras amenazas que era un enemigo que no se veía, era un enemigo invisible como el ciber, o era un enemigo que estaba tan lejos, tan alto, que empezamos a tener que interpretarlo de una manera diferente. Entonces, en este momento, hoy en día, la fuerza está cambiando totalmente. Hay unos cambios muy pequeños que tal vez hacia afuera no se ven, pero hacia adentro son muy relevantes. Uno de ellos es nuestro lema. Nuestro lema era: así se va a las alturas, pero nos dimos cuenta que las alturas era muy limitado y que la traducción está mal hecha. Entonces ahora es: así se va a las estrellas. Y
todos los comandantes, todos los coroneles que llegan al grado general están entendiendo que la forma como está mutando la fuerza los obliga a prepararse más, pero entender que hay que adaptar nuevas tecnologías, entender que hay que adaptar la investigación, y esa es la única manera para poder en el futuro ser un país independiente en el tema ciberespacial. Hasta ahí lo que yo hasta el momento le puedo decir, mi coronel. Graças, muitas graças. Mas nessa mudança da Força Aérea Colombiana, obviamente houve dificuldades. O senhor entende que as maiores dificuldades foram na parte financeira, a parte tecnológica, de aquisição de equipamentos, ou na formação de pessoal, ou até mesmo no nível mais acima, no planejamento, comando e controle das ações, que agora multidomínio? Hay una mezcla de todas las preguntas que me hace mi coronel, hay una mezcla. Está cambiando el concepto mental de los comandantes ha tenido que cambiar. Nos dimos cuenta que necesitamos preparar mucha más gente, estamos enviando muchas personas a hacer maestrías y doctorados en temas espaciales, y estamos incorporando, la fuerza empezó a incorporar mayor presupuesto a investigación. Tanto así que cada año se genera un presupuesto para hacer todo tipo de investigaciones, pero esta vez la gran parte de estas investigaciones se están yendo directamente a trabajar en diseño y desarrollo de tecnología espacial. Porque nos dimos cuenta que estamos quedados, que en el país quien está comprendiendo mejor eso es la Fuerza Aérea Colombiana, y que en algún momento, ya estamos trabajando con la empresa privada, pero en algún momento la empresa privada debería tener mayor esfuerzo del esfuerzo que nosotros estamos haciendo. El esfuerzo principal sobre los deseos y las intenciones de seguir conquistando el espacio en este momento está en manos de la fuerza. Y la fuerza lo que ha tenido que hacer, uno de los grandes cambios que ha tenido que hacer es también convencer a las personas que ponen el dinero. Los tomadores de decisión civiles, a veces es difícil convencerlos a ellos y convencer a la población. Estamos en un país que es muy diverso, que todavía tiene muchos problemas sociales, y pensar en el espacio mientras todavía tenemos personas que están debatiendo con qué comer o estudiar o no estudiar, es bien complicado. Y este es el trabajo que tiene que hacer la Fuerza Aérea, entender que mientras nosotros estamos proveyendo el apoyo social, sobre todo en esta época del COVID, que lo estamos haciendo 100%, somos los que estamos manteniendo las regiones más apartadas del país conectadas con el centro, pero también entender que el mundo continúa, que sigue avanzando, y entre esas responsabilidades que nosotros tenemos es proveer la visión suficiente a nuestros comandantes y a los tomadores de decisión frente al espacio, y en eso estamos, mi coronel. O senhor comentou no início que a Força Aérea, na verdade, partiu de um problema real, operacional, de não entender a nova ameaça, passou a pesquisá-la, teorizou, criou a nova teoria, um novo modelo, e agora existe o problema do convencimento para a busca dos recursos. Obviamente, fica muito mais fácil de entender a dificuldade de operar nesse multidomínio, como também de convencer o legislador que vai fornecer o recurso, com algum caso real. A Força Aérea Colombiana tem um estudo de casos sobre isso, na qual se baseia para poder montar todo esse arcabouço teórico e até de convencimento dos legisladores, daqueles que estão priorizando os recursos da nação? Bueno, tenemos muchos estudios de caso en el operativo. Yo podría decir que siempre se ha dicho que la Fuerza Aérea Colombiana tiene mucha experiencia usando la fuerza al interior del país, pero tenía muy poca experiencia en posibles conflictos de carácter regular, ¿sí? Guerras simétricas. Éramos expertos en asimetría, pero éramos inexpertos en la guerra simétrica. Y este es un ejemplo muy interesante, puede ser que no está muy relacionado con el espacio, pero es muy significativo para nosotros. Y es a partir de la experiencia, tal vez los que están en la Fuerza Aérea, ustedes deben saber que en abril del 2001 aproximadamente, vamos a completar para el próximo año 20 años, un grupo en la Fuerza Aérea Peruana, en las inmediaciones del Amazonas, derribó una aeronave de misioneros.
y estos misioneros eran, no sé si mi comadre se acuerda, pero estos misioneros eran americanos y estaban dentro del marco del proyecto de interdicción de cooperación entre Estados Unidos y Perú. Pues Colombia casualmente estaba inmerso en un programa muy similar y a partir de ese penoso derribo donde murieron 2 personas de 4 que conformaban la familia, se me olvida el apellido ahorita de ellos, Bronson, si no estoy mal, cambia el concepto de hacer interdicción. Colombia empieza a adoptar esos cambios, se demora 2 años haciendo esos cambios y durante 10 años empieza a reducir el tráfico aéreo ilegal en 98%, según lo que confirmaba para el 2015 Inside Crime. Una de las pruebas de este aprendizaje donde uno dice tal vez lo que se aprendió no se aprendió solamente para utilizar la fuerza en guerras asimétricas, sino también posiblemente en simétricas, es que ustedes se dieron cuenta, para el año 2013, nuestro país vecino se encontraba haciendo ejercicios y pasó por el lado nuestro una aeronave que nosotros terminamos interceptando, una aeronave rusa. Y cuando lo interceptan nuestros aviones utilizando la doctrina que habíamos aprendido con la interdicción aérea, nos damos cuenta que era nada más y nada menos que un Tupolev 160. El avión supersónico y nuclear más rápido y mortífero del mundo, termina siendo interceptado por aviones de combate de la Fuerza Aérea Colombiana, utilizando los mismos principios que nosotros habíamos utilizado siempre para interceptar aeronaves del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que así como pudimos mutar en esa operación, poder convencernos y saber y conocer que tenemos la capacidad para contener cualquier amenaza que pueda llegar del aire, no necesariamente al interior del país, sino fuera de ella, nos empezamos a dar cuenta que esos cambios solamente se dieron a razón de la circunstancia y la necesidad que nosotros teníamos como avanzar. Hoy en día nosotros hacemos operaciones combinadas, internacionales con otros países, nos invitan con mucha frecuencia no solamente a hacer ejercicios con la Fuerza Aérea Brasilera o Perú, con el Percobra, sino también vamos a Red Flag, hacemos operaciones, ejercicios de cooperación en caso de siniestros, y ahora estamos operando directamente con la Armada Nacional. Nosotros estamos haciendo operaciones aeronavales, están incluidas dentro de la doctrina y todos esos cambios nos obligó a cambiar. Y dentro del cambio metimos la necesidad de poder tratar de ayudar al país a conquistar el espacio, y ese es nuestro trabajo en este momento, y lo estamos haciendo no solamente con las herramientas operativas, sino científicas, entendiendo que primero tenemos que comprender, tener un concepto muy definido de lo que es cómo llegar al espacio, y eso es lo que estamos construyendo ahora, y después pasarlo a la parte operativa. Ese es nuestro trabajo en este momento, mi colega. Muchas gracias. Uma vez que nós entendemos que os sistemas espaciais, os sistemas cibernéticos, eles devem ter conteúdo nacional, uma vez que entendemos que são sistemas complexos, não é uma indústria, uma empresa que irá resolver isso, eu pergunto ao doutor Cirino, usando como gancho aquilo que o brigadiero Vital falou no início, nós temos tecnologia, nós temos produto, nós temos indústria, talvez falte uma chamada do governo para um projeto inicial. O senhor pode comentar algo a respeito desse ambiente de desenvolvimento de produtos tecnológicos complexos, a necessidade de que essas empresas estejam, de alguma maneira, reunidas, juntas, o que nós chamamos de clusters? Por que esses clusters seriam necessários? Apenas para poder mantermos uma vigilância maior nessas empresas que estão cuidando de tecnologias tão sensíveis, ou porque isso forma um ecossistema de desenvolvimento? Por favor. Queria agradecer a oportunidade do convite da Universidade das Forças Armadas e a Fundação Getúlio Vargas por poder participar de um debate tão importante, especialmente envolvendo aí o futuro, não apenas
ponto de vista das suas dimensões hegemônicas, mas também, e no meu foco específico, principalmente da questão da prosperidade. Eu acho que é importante, né, o que foi dito aqui. Há, naturalmente, nesse tipo de indústria, uma preocupação, por um lado, militar, né, que envolve os aspectos de segurança cibernética, que envolve os aspectos de controle de tecnologias, etc., que é o lado, digamos, muito mais ligado às Forças Armadas, né, e que, portanto, deve ser observado com todo cuidado, uma vez que envolve a questão da soberania nacional e os seus desdobramentos. O que me toca especificamente, né, nós temos um centro de competitividade onde a gente tem trabalhando essa ideia de clusters, em conjunto com o professor Michael Porter, da Universidade de Harvard, que foi um dos criadores desse conceito. E o conceito de cluster é muito importante porque ele primeiro, não é novo, né? Ele vem lá dos trabalhos do Alfred Marshall, de 1890, onde a questão principal que se colocou foi por que algumas regiões, né, e algumas empresas se desenvolvem mais do que outras do ponto de vista da competitividade das suas indústrias. E o Marshall, naquela época, ele colocou, digamos, a questão de você ter um agrupamento de indústrias em torno de um determinado setor numa área geográfica, devido, quer dizer, esse aumento da competitividade dessas indústrias, né? E aí nós temos os exemplos típicos, né? No passado era Detroit, nos Estados Unidos, hoje em dia o Vale do Silício ainda continua sendo, digamos assim, a grande vitrine. Por que, né, nesses hotspots, né, nessas grandes áreas, se criam maiores oportunidades de negócio, se cria maior prosperidade? Então, o meu foco é um pouco de trazer a discussão para esse lado, se me for permitido. E aí eu acho, né, que a indústria aeroespacial, nos últimos anos, da forma como ela vem caminhando, que ela saiu muito do controle, né? Estou falando aí dos países desenvolvidos, né, do controle estritamente militar, né, complexo industrial militar, né, no estilo NASA, no estilo das grandes instituições que tinham controle militar, por um foco mais comercial, né? Hoje nós vemos claramente né, empresas como a SpaceX, né, e outras que estão surgindo e que estão, de uma forma ou de outra, criando um negócio que variam as estimativas, mas coisas que representam aí de 100 bilhões a 200 bilhões de dólares, né, e que, de alguma forma, pode gerar uma grande prosperidade. O fato de o Brasil, né, já ter desenvolvido, ao longo do tempo, algumas pré-condições, né, nos coloca o desafio, eu acho que aqui isso foi salientado bastante, né, pelo brigadeiro José Wagner, de como é que nós conseguimos gerar essa sinergia entre o foco militar e o foco civil. E aí eu acho que reside o grande desafio do ponto de vista de como organizar o lado, digamos, eu vou colocar civil, né, mas entenda-se comercial, para gerar a prosperidade que possa servir não só ao desenvolvimento tecnológico, né, da indústria, mas como também gerar a questão de geração de empregos qualificados, né, de desenvolvimento de novas tecnologias, de maior interação entre digamos, as várias áreas envolvidas, né?
quando nós falamos em cluster, a gente distingue um pouco a noção de cluster, primeiro, da noção de arranjo produtivo local, que foi muito comum no passado, que é algo extremamente focado em determinadas micro-regiões, né, do tipo cluster da uva, né, cluster de sapatos, que, na verdade, não sai muito da região, uma visão um pouco mais expandida do cluster, que ultrapassa as regiões, e, no caso específico da indústria aeroespacial, ele se torna um cluster global. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração. Toda a teoria de clusters que foi desenvolvida, vem sendo desenvolvida, é que ela depende, além da tríplice hélice, né, da iniciativa privada local, do governo, de outras instituições, principalmente acadêmicas, de pesquisa, de formação, instituições financeiras, né, que, na verdade, são horizontais, não são só as cadeias de fornecedor-cliente, né, para que esse cluster se desenvolva de forma a gerar um resultado melhor do que, digamos, se não existisse na ausência da sua atividade. Então, voltando à questão, o desafio principal é como iniciar um processo, e esse processo, no caso específico, eu estava mais focado na base de Alcântara, como iniciar esse processo que, na verdade, é quase que um desenho, né, industrial, é quase que partindo das condições iniciais, o que é necessário, né, para que, primeiro, a gente consiga juntar os atores principais. Né? Isso não necessariamente significa que tem que ser na localidade. Né? Eu acho que, mesmo se nós olharmos hoje os clusters aeroespaciais no resto do mundo, eles não estão numa localidade, né, numa mesma localidade. Até porque, hoje, o conhecimento é muito flexível e internacional. Então, essa preocupação de incluir também os atores de tecnologias internacionais é algo fundamental. E o segundo aspecto é como desenvolver a base local que seja interessante e que seja atrativa para que haja investimentos da parte de empresas cuja tecnologia esteja sendo complementar, ou cuja tecnologia nós, de alguma forma, precisamos vir a incorporar no futuro. É óbvio que eu não sou ingênuo de achar que não haja toda uma preocupação com a questão da propriedade intelectual, isso existe, né? Não vejo como fugir disso. Mas, de alguma forma, né, a questão da externalidade, principalmente da externalidade do conhecimento, vai envolver trazer conhecimento de ponta. Foi o que a Embraer fez na época da sua criação, né? E é o que, digamos, a maior parte dos chineses, dos israelenses hoje estão fazendo no seu campo. Então, eu acho que tem que ter uma certa preocupação, né, com essa abertura. No caso da base de Alcântara, assim, a primeira questão é o que nós oferecemos, né, do ponto de vista. Como que eu gero um negócio ali? O que nós oferecemos? Né? Nós oferecemos, claro, a gente tem uma posição geográfica, não sou especialista na área, mas tem uma posição geográfica especializada, né? Uma posição favorável que permite, pela proximidade do Equador, a gente consegue economizar combustível, etc. O que a gente tem a oferecer? O que mais a gente tem a oferecer? Tem uma infraestrutura? Tem uma infraestrutura. Né? Então, a gente pode, eventualmente, criar, digamos, as condições, ou melhorar as condições dessa infraestrutura,
para que a gente possa atrair, né, empresas, seja nacionais, seja estrangeiras, para que elas possam, então, se localizar nesses pontos, né? E também outras condições. Eu acho que, no caso do Brasil, todos os senhores estão a par, eu acho que quem está mexendo com isso sabe muito bem, que há uma grande questão hoje, não só da segurança do ponto de vista da propriedade industrial, mas principalmente da segurança jurídica, né? Não está sendo fácil. Até porque, né, se a gente olhar competitivamente, há outras opções que os atores internacionais de maior densidade tecnológica podem estar interessados. A outra questão importante é o papel do governo, né? Esse papel do governo, eu acho assim, fundamental, que às vezes é esquecido, porque eu imagino que a questão de infraestrutura nesse tipo de atividade seja algo fundamental, né? Porque se não houver uma infraestrutura adequada, dificilmente alguém se interessará em estabelecer lá. E o terceiro ponto, e o mais importante, é o conhecimento, capital intelectual. Como é que nós fazemos com o capital intelectual? Onde estão os nossos centros, né, que, de alguma forma, possam produzir, possam desenvolver conhecimento de ponta, sozinhos ou em conjunto, né, com grandes centros, né, e possam, de alguma forma, dinamizar e desenvolver essa tecnologia a ponto da gente conseguir o célebre catch-up, né? Ou então até passar das capacidades que a gente herdou no passado. Então, assim, como negócio, eu acho que é um grande desafio. Eu acho que há uma condição plena, né, de se criar algo, até porque já existem exemplos. Eu acho que o caso da Embraer é muito emblemático, da gente fazer algo que realmente faça uma diferença nesse campo. E eu só faria um pequeno caminho. Vamos lembrar, né, que o Vale do Silício começou nos anos 40. E para se tornar o Vale do Silício, né, ele demorou algum tempo. A Embraer, né, nos seus primeiros esforços, começou nos anos 50. Então, esse é um processo de construção que não se faz do dia da noite. Se a gente estiver falando num cluster que realmente gere sinergias, e onde as complementaridades possam criar no futuro Brasil, a liderança do Brasil em determinadas áreas aeroespaciais, isso vai ter que ser construído ao longo do tempo, com muito esforço e com muita continuidade administrativa, coisa que a gente sabe que muitas vezes nas nossas histórias passadas não acontece com facilidade. Mas o senhor comentou, nesse exemplo da Embraer, o senhor comentou da demora desses clusters em conseguir se estabelecer e realmente fazer a diferença. O senhor comentou sobre a tríplice hélice. Tudo isso envolve governo. O problema nós sabemos que as compras governamentais, elas sofrem dessa última característica que o senhor comentou, da continuidade. Por motivos diversos, históricos, há uma variedade enorme desse volume de compras governamentais. E a indústria, qualquer indústria de qualquer país, ela não pode depender exclusivamente do governo. A própria Embraer enxergou isso há muito tempo e ela tem uma área para o mercado civil comercial enorme, que muitas vezes é até maior do que a parte militar. O senhor pode comentar como a indústria nacional ela consegue ter um plano em que ela, sim, produza para a defesa, para o governo, mas não dependa
exclusivamente do governo? Talvez essa pergunta seja um pouco para o senhor e um pouco para o Dr. Galo, depois com a BIND. Então, se me permite, doutor Galo, vou tentar fazer o comentário. Esse talvez seja um dos pontos-chave, né? E foi usado, obviamente, né, que a área militar talvez o último exemplar raro, como o nosso presidente da Fundação costuma dizer, do keynesianismo aplicado, né? Ou seja, onde, né, a gente pode usar, digamos, a geração de uma oferta, a geração de uma demanda com, né, o orçamento, e com isso desenvolver com a base de compra, a gente desenvolver a nossa indústria. O que eu diria, né, é que esse é um incentivo fundamental, né? A NASA fez isso, com a SpaceX e outras também, né? Eles criaram um programa de subsídios para que, né, pudesse criar e fizeram as primeiras aquisições, as primeiras compras para garantir, né, o crescimento. Agora, o que eu diria também, assim, e aí entra um pouco o meu desconhecimento, né, de como essas transações são feitas, mas continuam sendo transações, é preciso que a gente olhe muito para isso, para essa questão da indústria, como um mercado, né? Como algo que, né, você tem, de um lado, clientes, que são governos, de outro lado, produtores. Então, eu acho que essa questão ela tem esses dois lados que, de alguma forma, podem gerar recursos, né, com o apoio do governo, mas não necessariamente envolvendo o governo, a não ser em condições secundárias, como fiador, etc., para outros governos, né? Mas que dependam muito mais, como no caso da Embraer, da própria atuação comercial, né, agressiva, né, tanto do lado do fornecedor quanto do lado do cliente. Ou seja, é preciso que a iniciativa privada, né, e o governo comecem aí a pensar nisso como um negócio que, cada vez mais, né, no tocante à geração de recursos, dependa mais dos atores privados, nós estamos falando do lado comercial, do que propriamente de compras governamentais para alavancar a tecnologia. Eu acho que isso tem que evoluir, né, para algo que realmente se coloque como um produto, né, um serviço que possa, de alguma forma, ser remunerado, gerar recursos, gerar emprego, gerar conhecimento no país. Antes de passar para as perguntas dos nossos ouvintes, né, eu recebi algumas aqui, talvez o doutor Galo, pela BIND, pudesse falar algo a respeito. Eu não sei se os eixos de desenvolvimento poderiam ser uma solução, de forma que, sim, o governo tenha um papel fundamental de início, mas não de manter a indústria nacional totalmente dependente do governo. Vamos lá, muito obrigado pela pergunta. Se a gente olhar o orçamento defesa aeroespacial brasileiro, ele é da casa de 10 bilhões de reais por ano. Não é relativamente, não é pequeno, né? Se a gente analisar a série histórica dos últimos 30 anos, a gente vai ver que esse valor, né, se a gente colocar o orçamento de aquisições como percentual do orçamento total, né, por um lado, a gente observa, nos últimos 30 anos, o orçamento total de defesa, como percentual do PIB, tem sido bem estável. Ali entre 1,4, 1,5. Né? Então, assim, a gente faz a despesa de defesa de forma, no total, de forma mais ou menos ok. O problema não é esse. O problema é que se eu pego o orçamento de investimento e divido pelo orçamento de total defesa, esse valor varia entre 3% até 12%. Né? Então, o que acontece é, como no Brasil
né, as rubricas de despesas dentro do orçamento de defesa, elas são bem distorcidas em relação a outros países, né? O total de defesa aeroespacial, né? Você trocou governo, tô falando, é em torno de 100 bi, né? Ou vamos colocar o 100% aí. Mais ou menos 80% é para despesa de pessoal, você sobra 10% para despesas operacionais e 10% para investimento. No Brasil, como a gente não tem uma legislação que proteja esse orçamento total, quando tem um aperto orçamentário e eu preciso cortar a despesa, quando eu corto 3% de despesa, eu corto 30% do orçamento, né? Porque a folha não é flexível, né? As Forças Armadas têm uma sensibilidade muito boa em tentar preservar os programas estratégicos. A Força Aérea é uma daquelas que preserva muito bem os programas estratégicos. Mas o nosso problema hoje é que qualquer 3% né, nos 10% é 30%. Então, o fator multiplicador é muito grande. Fosse o nosso orçamento de investimento maior, né, tivesse alinhado com o que se pratica na zona da OTAN, que é na casa de 20%, ou a regra de ouro, que é um terço, né? Os países têm a regra de ouro é um terço. A gente está bem distorcido. Se fosse a estrutura do gasto de defesa melhor, né, esses ciclos de expande indústria aeroespacial, mata aeroespacial, expande, seriam mitigados. Então, assim, uma luta agora com a Estratégia Nacional de Defesa é aumentar as despesas com defesa de 1,5% para 2%. Essa é uma batalha difícil, não é fácil, mas que essa expansão de 0,5% seja essencialmente em investimento em sistemas de defesa, né, que puxam a indústria de defesa consigo, e obviamente, o dia a dia operacional, né? Não adianta ter avião sem combustível, não adianta ter navio sem óleo para queimar, né? Então, a gente precisa desses materiais. Então, o primeiro vetor é esse, o aumento, reestruturação na qualidade do gasto de defesa, né? Segundo desafio, o pouco que a gente tem depende menos de decisão política, né? Então, não vou conseguir aumentar para 2% do PIB? Minha estratégia de redução de total de mão de obra, de folha, demora tempo para surtir efeito? A Marinha fez isso de forma muito bem. Ela começou a ter muito mais temporários, e os temporários depois, como não entram na folha, né, saem no momento, vamos dizer assim, adequado para a percepção da Marinha, fez com que, historicamente, a Marinha seja a única força que está diminuindo o percentual gasto em folha de pagamento, né? Então, por quê? Foco muito grande no programa nuclear e pôs isso na frente de tudo, né? É possível isso em outras coisas? Até é possível, mas acho que é um trabalho muito demorado. A melhor coisa seria tentar blindar esses 10 bilhões, 12 bilhões, 13 bilhões, de tal forma que eles não fossem contingenciáveis. Talvez a ninguém fazer uma PEC para isso, né? 10 bilhões é suficiente para manter uma indústria de defesa pujante? Lógico que não é. Mas a gente tem um dado interessante, né? Para cada R$1 que o nosso governo compra da indústria brasileira, a indústria brasileira exporta mais ou menos 2. Então, ela já é de natureza exportadora, né? O professor Cirino colocou muito bem, né, que a relação mercado é importante. A questão é, quando a gente fala de defesa, a gente tem um monopólio invertido, é chamado de monopsônio. Eu só tenho um comprador, e o comprador de defesa é o Estado, né? Solução: eu torno esse comprador de melhor qualidade, fazendo com que os gastos sejam mais previsíveis. Se possível, aumenta, mas não é assim a coisa principal, né? Tem que variar menos, essa é a primeira coisa, né? Aumentar, óbvio, é importante. A segunda coisa é, se é um monopsônio, vamos ter mais estados como clientes, né? Então, o governo federal, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa, Fernando, o secretário de Defesa, CEPROD, já tem sido o Ministério das Relações Exteriores, com o ministro Ernesto Araújo, tem tido uma postura muito mais ativa, né, no comércio internacional de produtos de defesa e segurança. Ela é agressiva? Não é agressiva. Ela voltou a estar no mesmo padrão de outras nações. Ou seja, o Brasil passou a ser um jogador que vai lá e se coloca. Olha, está comprando um sistema de defesa tal? Tem o brasileiro também, é bom. Eu aqui do Estado, eu dou suporte. Então, a gente resolvendo esses dois vetores, né,
Ainda assim, cabe outras variações, mas a gente tira uma grande pressão. A nossa indústria ela pode frutificar, né? E aí, outros dois vetores importantes são a dualidade, muito bem colocada pelo professor Cirino, que é ter produtos, ou processos, ou tecnologias, né? Não precisa ser tudo, né? Ou a planta industrial, que ela é dual, então a mesma planta que fabrica, o mesmo pessoal que fabrica o E2 pode fabricar um KC, em tese, né? A mesma engenharia que projetou, né? Você pode ter essa dualidade. Funciona para tudo? Não, não funciona para tudo. A dualidade é muito bonita, mas não funciona para tudo. Muitas coisas não funcionam. Vamos pegar o caso de missilística. Você precisa fazer missilística? É bem pouco dual. Você pode pensar lançadores, né? Mas assim, o dia a dia da missilística é missilística, né? Fazer aquisição de alvo, o veículo lançador, tem toda uma cadeia logística. Eu não posso depender de uma única peça estrangeira, porque ela está sujeita a embargo. A missilística tem toda uma complicação aí. Talvez ela seja menos dual, né? Então, a dualidade é outra coisa. E outra coisa que ele pode ajudar muito é a diversificação de portfólio. O que é diversificação de portfólio? Vamos pegar o caso da Embraer, né? A Embraer tem o Super Tucano, aí tem o KC, aí dentro da TEC, ela está colaborando no programa nuclear, está colaborando em N diferentes áreas. Então, aumentar a diversidade também permite com que, se o programa estratégico inicial lá, o programa estratégico relacionado ao espaço, perdeu impulso por qualquer que seja o motivo, né? Eu acho que não deveria perder impulso jamais, porque é muito estratégico no nosso país. Vamos supor que perdeu impulso em detrimento, sei lá, só para falar uma besteira aqui qualquer, sei lá, vamos agora fazer um submarino XYZ, por qualquer motivo. Se a empresa tem diversidade de portfólio, ela pode realocar, né? Tecnologia, mão de obra, capacidade produtiva para atender outros setores. Isso aí também dá resiliência. Resposta é, não tem nada que isoladamente resolve, mas o maior ofensor hoje, na realidade, é a variabilidade dentro do orçamento de investimento. Porque dentro do orçamento total é mais ou menos estável, mas dentro do orçamento de investimento é terrível. Ela é, assim, impressionantemente ruim, né? E a gente lembrar que o senhor comentou uma coisa muito interessante. Primeiro, o orçamento. E nós estamos, talvez, focando demais parte espacial, cibernética, na parte de defesa, né? Só que a parte espacial, ela provê serviços para diversas outras áreas, né? E talvez aquilo que o vereador Vital comentou, da falta de governança, para poder ter de forma mais harmônica, sinérgica, o uso desse orçamento, que é restrito, encabeçado ou não pela defesa, em conjunto com o MCTI, talvez isso seja algo que forneça de cima para baixo esse eixo ou essa visão de longo prazo e talvez um melhor aproveitamento do orçamento. Já que eu comentei, já que eu mencionei o vereador Vital, eu queria começar a lançar perguntas dos nossos ouvintes aqui do webinar. Um deles aqui faz uma pergunta muito básica, né? Talvez legal, internacional, dessa parte espacial. Quais os argumentos contra a presença de militares no espaço? Acho que o vereador Vital já tratou desse assunto. Eu sei que tem muito conhecimento dessa área, se puder comentar alguma coisa. E a pergunta continua dizendo o inverso. Quais os argumentos a favor da presença dos militares no espaço também? Então, se eu puder comentar alguma coisa. Vereador Vital, o senhor está me escutando? Eu acho que eu perdi aqui. Pessoal do webinar, escuta? Aqui está ligado. Alô? Agora me escutam? Alô? Estamos escutando. Consegue me escutar agora? É um problema técnico aqui. A pergunta, então, vereador Vital, isso é de um dos nossos ouvintes no webinar. Ele pergunta
é algo básico, legal, internacional, mas fundamental. Quais os argumentos contra a presença de militares no espaço? E ele faz a pergunta inversa também. Quais os argumentos a favor da presença de militares no espaço? Se o senhor puder comentar alguma coisa. Boa pergunta. Na verdade, não existe um debate sobre isso. Existe um tratado, que é o Tratado do Espaço, de 1967, que é tido como se fosse a Constituição do espaço. E a partir dele tem mais 4 tratados menores. O Tratado do Espaço é o que tem maior número de signatários e cada tratado subsequente vai reduzindo o número de signatários, porque as obrigações vão ficando cada vez maiores e o pessoal não vai aderindo tanto. Esse Tratado do Espaço, né, e dos corpos celestes, né, e da Lua, ele tem o artigo 4, que diz que a atividade espacial tem que ser com fins pacíficos. Um tratado internacional, ele é diferente de uma lei dentro de um país, né? Por exemplo, esse tratado, como qualquer outro, ele depende de como é lido. Então, cada país lê o tratado considerando suas próprias origens, sua própria cultura, suas tradições, seu ponto de vista, seu interesse. Então, um muçulmano, um cristão, um judeu, de uma religião asiática, eles leem as coisas e cada um interpreta de uma maneira diferente. E todos estão certos. Então, quando a gente interpreta um tratado internacional, tem que tomar cuidado com isso. Mesmo que cada um interprete diferente, todos estão certos. Então, não é uma questão de argumento pró ou contra. Então, por conta disso, o direito internacional, ele tem várias teorias para a interpretação dos tratados. Para complicar, nós temos o Tratado do Direito Internacional Humanitário, que é aplicado na guerra, que é contraditório com a Carta com o Tratado do Espaço. Nós temos a própria Carta da ONU, que tem alguns itens que entram em choque com o Tratado do Espaço. E, mais importante, a interpretação em tempo de paz é diferente da interpretação em tempo de guerra. Então, eu fiz essa introdução para perceber que não é uma questão simples de argumentos pró e contra. É a questão de o que significa o artigo 4 do Tratado do Espaço. Inicialmente, os Estados Unidos, né, e vários países interpretavam, até bem no início, né, fins pacíficos como autodefesa. Com o passar do tempo, ele não excluía a autodefesa, porque a autodefesa ela é um direito que todos os signatários da ONU têm. Eu acho, se eu não me engano, é o artigo 51, não lembro, da Carta da ONU. Então, um tratado subsequente à Carta da ONU, que define esses tratados, não pode anular um direito que é reconhecido. Já começa por aí. Também, muitos países consideram, inclusive o Brasil, que o espaço deve ser usado para o bem da humanidade, inclusive os Estados Unidos, Rússia, etc. Recentemente, até a Rússia, que inicialmente não tinha esse entendimento, atualmente concorda com os americanos e considera que o uso pacífico é uso não agressivo. Então, uso não agressivo significa que nós não vamos usar o espaço para ficar agredindo ninguém, mas podemos usar o espaço para nos defendermos. Então, essa é a interpretação, né? Nessa linha, é importante a gente observar que uma das maneiras de se interpretar um tratado e a visão é o país, ele faz algum ato subsequente ao tratado, e ele é signatário do tratado, e faz algum ato subsequente ao tratado,
e ninguém reclama, então aquela interpretação do tratado é válida. Então nós temos o direito da guerra, né, americano, que tem essa interpretação de uso militar sendo possível, desde que não seja não agressivo, seja para autodefesa, e até hoje não houve contestação e houve um silêncio importante, foi válido. Várias outras nações têm essa interpretação também. Existe um manual da Universidade da Austrália, que é o Woomera, que trata do uso do espaço militarmente em tempos de conflito. Ele está sendo desenvolvido também na área do direito internacional. Tem um professor que é referência nesse ponto de vista, que é o Dale Stephens, né? Que é uma boa referência. E eles endossam esses manuais de guerra, né? A vantagem desses manuais de guerra é que são documentos administrativos que refletem a interpretação do país sobre aquele tratado, e como eles não foram contestados, eles valem como uma interpretação válida daquele tratado. Então, é uma construção do entendimento, né? Isso aí que é importante. Esses manuais de guerra e essas interpretações, elas são importantes porque até hoje nós não tivemos conflito no espaço. Então, não existe uma ação subsequente, que seria um conflito, usando militarmente no espaço, para a gente ter um caso concreto de interpretação do tratado. Então, esses documentos administrativos, o Manual Woomera e outros documentos administrativos, as doutrinas, a nossa política nacional de espaço, a nossa estratégia nacional de espaço, o nosso PESE, eles representam a maneira que o Estado brasileiro interpreta o artigo 4 quanto à aplicação militar, somado com todas as outras leis que nós temos, PNAE, PNDAE, etc., a nossa interpretação, né? E para o caso de conflito, né, o que esses documentos, no nosso caso brasileiro, têm indicado é que nós vamos utilizar os meios satelitais para melhorar a performance dos nossos sistemas de terra e vamos usar o espaço para a autodefesa nesse sentido, proteger os nossos ativos espaciais e aumentar a nossa efetividade de autodefesa, né, de autodefesa. Isso é um uso não agressivo. Uma coisa que também é importante deixar claro, que eu acho que não tem dúvida, que esse mesmo artigo 4º, ele fala que é proibido se colocar armamento de destruição em massa e nuclear no espaço. Então, isso, mas não proíbe a colocação de armamentos convencionais para a autodefesa. Isso não é proibido, né? E ele também proíbe colocar uma base militar na Lua, né? Então, a gente observa que o Brasil, ele faz um silêncio quanto a isso. Nos nossos documentos, em nenhum momento nós falamos em colocar nenhuma base militar na Lua. Nós estamos preocupados com o uso das órbitas em torno da Terra para o uso pacífico, né, não agressivo, apoio às nossas forças, né, e autodefesa, e ainda com o uso dual civil. Então, desculpa, não sei se eu respondi, não estou fugindo da pergunta, não. É que não é uma questão de prós e contras, de quem é a favor, quem é. É uma interpretação oficial que o Brasil tem feito na política nacional, na estratégia nacional e no PESE, né? E também no PNAE, no SINDAE, né? No PNDAE, que mostra como o Brasil interpreta, isso tudo junto, mostra como o Brasil interpreta o Tratado do Espaço e especificamente o artigo 4º do Tratado do Espaço. Tem rica bibliografia em inglês, em português tem pouca coisa, eu escrevi um artigo recentemente, não sei se foi aceito, tomara que tenha sido, mas tem pouca coisa em português, alguma coisa talvez tenha em espanhol, que eu não procurei, mas em inglês tem várias, tem uma rica literatura a respeito disso, né? Porque essa discussão no Brasil ela é muito recente, nós passamos a nos preocupar militarmente com o espaço só em 2008, então tem pouca coisa escrita para a interpretação correta. Senhor, obrigado. Além disso, é inerente, ficou implícito, mas é bom que se
coloque isso de forma explícita. Cada país tem a sua autonomia para legislar dentro do seu país, só que o espaço, assim como a parte cibernética, inerentemente extravasa o país. E aí, aquilo que o senhor colocou como a construção de entendimento é algo bastante interessante. Além disso, o multiplicador desse problema é que, quando o senhor fala da interpretação de guerra e de estados de não guerra, hoje nós temos algo que é híbrido, algo que é o que nós chamamos de conflito de estado de guerra e não guerra, né? Ou seja, a parte jurídica é muito mais complicada. E eu pergunto se o tenente-coronel Mizu, por já ter tido experiências, né, na área, na Colômbia, devido às operações que já ocorreram, se teve algum problema nesse arcabouço legal que dê essa segurança jurídica, como o doutor Galo comentou no passado, que permita com que as ações militares ocorram dentro dessa legalidade, dentro do país ou até mesmo entre os países. Por favor, se eu tiver alguma coisa a comentar, acrescentar. Sí, gracias. Yo tal vez quería complementar algo de lo que decía mi general Wagner sobre la pregunta que le hicieron, qué tan bueno era, si era lo positivo o lo negativo de tener militarizado el espacio. Y yo lo veo muy al estilo del nacimiento, con el nacimiento de las relaciones internacionales. Hubo varias tendencias y la tendencia principal que estuvo más fuerte durante la Guerra Fría fue el realismo, y los realistas siempre han creído y considerado que ellos son que cada estado tiene la capacidad de defenderse y que nadie más lo va a defender porque está en un mundo totalmente peligroso, donde no hay inocencia de una policía internacional, donde no hay cooperación, donde hay egoísmo total. Y aquí yo tengo que citar la teoría de John Jervis, desarrollada en 1957, que es el dilema de seguridad. Básicamente, el dilema de seguridad es un dilema que se genera a partir de la mala interpretación que tienen los vecinos sobre la adquisición de capacidades militares. Y no vamos a hablar, en este momento no estamos hablando de capacidades militares, simplemente poner militares en el espacio. Eso empezaría a generar alguna clase de reacción de malinterpretación en los vecinos. China ya hizo ejercicios de derribamiento de satélites desde tierra y Estados Unidos está trabajando fuertemente en eso, Rusia está trabajando fuertemente en eso, y lo más seguro es que si nosotros cambiamos esa capacidad y ponemos militares, en efecto, las fuerzas militares siempre han estado involucradas en estos proyectos, pero quienes ponen la cara no son los militares cuando viajan al espacio. Pero el mero hecho de hacer ese pequeño cambio podría generar un dilema de seguridad, y ese dilema de seguridad terminaría generando una militarización del espacio solamente por mera malinterpretación de los vecinos frente a las intenciones de los otros. Solamente era eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos falando da parte de segurança e o tema desse seminário do dia de hoje é exatamente isso, né? Como a cibernética protege o espaço. Então, nessa parte de segurança, não exatamente na parte cibernética, eu ainda gostaria, se possível, doutor Cirino e talvez o doutor Galo, comentasse a ambiguidade ou essa ambivalência da necessidade de que a indústria que trabalha para o setor de defesa, ela tenha, ao mesmo tempo, um caráter científico, ou seja, a troca de conhecimento ela é importante, mas, ao mesmo tempo, a manutenção do segredo, do sigilo, não só por ser uma vantagem comercial, mas por ser de segurança nacional. Então, como equilibrar essas duas necessidades opostas, a segurança e o compartilhamento? Quer que eu comece? Bom, vou começar aqui rapidamente. Bom, eu vou falar aqui em primeira mão, né? Minha trajetória de quase 20 anos foi na área de segurança e defesa, inclui inteligência, né? Fazendo proteção de comunicação crítica. E essa é uma linha relativamente complicada de se tratar, né? Quando a gente fala de defesa, a gente está num ambiente, não é concorrência, a gente tem adversário, potenciais adversários. E o que compartilhar, ela depende muito, para começar, se você tem um alinhamento estratégico num bloco global muito bem definido, né?
Vamos pegar um exemplo aqui histórico, né? Em algum momento a Argentina fez a aquisição dos Exocet para fazer para montar a sua estratégia de defesa. Quando foi para usar esse Exocet contra um aliado do bloco, contra um aliado do inglês, né, do bretão, o francês, simplesmente a armada argentina ficou sem os vetores de ataque. Essa é uma coisa que ensina muito para a gente. Se a gente tem um alinhamento estratégico profundo, à la OTAN, né, neste caso, a integração da OTAN é tão grande que as capacidades militares, né, elas são compartilhadas entre os membros. Né? O espanhol defende a entrada do Mediterrâneo, então precisa ter capacidades para isso. O português é usado para forças destacadas. Né? Aí, nesse sentido, de um alinhamento neste nível, o tipo de informação, o tipo de inteligência, informação que você troca em todos os níveis, né? Estado, inteligência militar, inteligência civil, indústria, ela é uma. O Brasil ela não está inserido num contexto de alinhamento deste nível, né? A gente tem, historicamente, respeita os países fronteiriços, né? O Brasil tem uma postura de respeito, mas mesmo assim, aliás, até por causa disso, por não ter um alinhamento estratégico amplo, a hora que a gente troca informações sigilosas, onde passar a navalha é complicado, né? Eu vou dar mais um exemplo aqui, né? Quantas vezes os senhores não viram uma RFP ou uma solicitação de projeto saindo com marcação de sigilosa indo pelo Gmail, né? Então falta doutrina também, né? Falta primeiro mapear quem que é o adversário, né? Esse interesse aqui, isso aqui está protegendo que interesse? Não, o interesse está no Oriente Médio, a gente não tem conflito de interesse com o cara do Oriente Médio lá. Então tudo bem. Então a forma, né, o que é meio óbvio, mas a gente precisa lembrar, né? É sigiloso contra quem, né? Sigiloso contra quem? Primeira coisa. Quais são os conflitos de interesse? Depois que a gente define os conflitos de interesse, tem alinhamento estratégico ou não, né? Mas aquele alinhamento estratégico de verdade, ele não é tático, né? Não é porque agora eu estou alinhado com um país tal, não. Existem os grandes conflitos históricos ali, existe a questão da Amazônia, no caso brasileiro. Tem muita gente com muita cobiça, né? E varia. Recentemente o Biden fez uma oferta ameaça, né, dos 20 bilhões lá. Um pouco antes, o francês virou e falou, tem que tomar cuidado, a gente vai cuidar da Amazônia, né? Então a gente não tem muitos alinhamentos, a gente precisa olhar estrategicamente. E aí a última coisa que eu digo aqui, não existe resposta fácil, tá? Mas o que eu digo para você é o seguinte, quando a gente fala de sigilo, a gente não deve nunca esquecer, sigilo, a informação sigilosa tem tempo de vida. Qual que é a relevância em termos de sigilo daquela informação? Ela é pertinente na próxima hora, informação tática que eu estou lançando isso aqui lá, ela é pertinente no próximo mês ou ela é pertinente nos próximos 30 anos? Em tese, eu não compartilho nenhuma informação sobre nenhuma hipótese, né, com informação de sigilo estratégico. Veja, não é que aplicação estratégica, é que muito tempo de vida, porque a informação ela vaza, essa é a regra. Então, o que você faz? Você diminui o máximo a divulgação para casar não só com o impacto da divulgação, porque a informação ela é sigilosa por um motivo, porque ela causa impacto se divulgada, com o tempo que você precisa proteger. Aí você precisa casar todas essas coisas para saber o que você compartilha e não compartilha, né? É fundamental no mundo que a gente está, onde não existe mais um produto que é uma tecnologia só. Qualquer produto hoje tem centenas, milhares ou dezenas de milhares de tecnologias juntas nele. Algumas eu consigo pegar porque elas estão para domínio público, disponíveis, códigos, etc. Tal. Outras não. Outras elas são super reguladas. Aí eu tenho que fazer decisão estratégica. Desenvolvo no país, arrumo um parceiro estratégico no qual vou depender dessa tecnologia durante os próximos 30 anos, né? 40 anos. Se alguém ensinou alguma coisa muito importante para a gente, né, ou deveria ter ensinado, foi na Guerra das Malvinas. Então, o vetor ali último, né, que você depende dele, ele pode faltar quando você esperar. Ninguém deveria ter muitas esperanças, né, para terminar. Ninguém deveria ter muitas esperanças
com todo o respeito à nossa escolha de qualquer aeronave, né, estrangeira, o Gripen, que ele terá efetividade de combate alta se for lutar contra o interesse sueco. Não vai decolar, o sistema de armas vai falhar, alguma coisa vai acontecer. Porque é a forma que se trabalha. Né? Obviamente, você se protege do próprio meio que você tá entregando. Da mesma forma que ninguém deve esperar uma plataforma moderna que na Tamandaré vai combater em sua efetividade plena contra um interesse alemão. Não vai combater. Então, a gente precisa pensar na hora que a gente compõe as nossas parcerias, né? Como eu não coloco todos os ovos numa mesma cesta. Ou, se for colocar, naquele nível, abraço até morrer, né? Aquela coisa, o cara abraça e pula junto de cima do prédio. E a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. Né? Eu brinco, você vai escolher uma aeronave do bloco da OTAN? Ok, então você escolhe uma bateria antiaérea que não é do mesmo bloco. Porque pelo menos a bateria antiaérea vai conseguir derrubar o vetor, em tese, vai conseguir bater o vetor daquele bloco. Né? Então você tem muito... Não é fácil. A resposta não é fácil, é muito complicado. E a cada caso você tem que olhar do estratégico ao tático para decidir se você compartilha ou não a informação. Eu acho que a gente tem lei para isso, tem política para isso, mas falta maior comoção. Né? Quantas vezes você viu uma informação sigilosa sendo vazada e o cara que vazou sendo punido? Bom, pega os inquéritos do Ministério Público Federal, Segredo de Justiça, todo dia vaza inquérito de coisa que está sob Segredo de Justiça, você não vê um cara preso, você não vê um cara indicando. Né? Imagina um assunto mais importante, mas menos pressionado pela sociedade, que é a defesa. Se vazar projeto XYZ, de alguma força, um projeto estratégico brasileiro, a chance de alguém ir para a cadeia é muito pequena. Só que o mal que você faz para o país é gigantesco. Né? Você fragiliza o país. Eu acho que eu me expandi aqui na pergunta, mas essa é uma questão muito rica que a gente, como sociedade, precisa prestar mais atenção. Muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Nós poderíamos continuar aqui durante muito mais tempo. Eu agradeço ao vereador Vital por ter nos falado sobre o que é esse programa espacial brasileiro, programa estratégico de sistemas espaciais dentro da Força Aérea. Seu amplo conhecimento, não somente do que está acontecendo agora, mas do histórico, né, o que nos dá uma base melhor para o que fazer no futuro. Eu agradeço o Dr. Galo, não só como presidente da BIND, mas também como especialista em segurança cibernética, para comentar o que nós precisamos e o que nós podemos em termos de indústria nacional para manter os sistemas espaciais brasileiros operando e continuando o seu desenvolvimento. Eu agradeço ao tenente-coronel Amizu, lá da Colômbia, por falar sobre um termo que talvez seja muito novo, a parte do multidomínio, e a dificuldade, a necessidade de operar integrado nesses vários domínios, mas as dificuldades também que nós temos é algo que as Forças Armadas ainda terão que aprender com mais eficiência sobre isso. E, doutor Cirino, agradeço por explicar as necessidades da indústria nacional nisso que é algo tão complexo. Defesa sempre é algo complexo, não somente no seu emprego, mas no desenvolvimento das tecnologias para chegarmos à eficiência e ao nosso objetivo, que é a segurança nacional. Claro que o tema é bastante amplo, não poderia deixar de ser, afinal de contas nós estamos falando de espaço, que é muito amplo, cibernética, que também é muito amplo, e com esse trocadilho horrível que eu usei agora para finalizar, eu agradeço a participação de todos os senhores e passo ao locutor que explicará o próximo evento desse conjunto de 6 da Unif. Muito obrigado a todos. Graças. Gostaríamos de lembrar à audiência que encontram-se abertas até o dia 16 de outubro as inscrições de trabalhos para o seminário. A Universidade da Força Aérea e a Fundação Getúlio Vargas agradecem a presença dos palestrantes e do mediador e convidam a audiência para o nosso próximo webinar, às 10 horas do dia 20 de outubro de 2020.